Bem, Pai, nós te agradecemos pela tua bênção hoje. Esses poucos minutos estamos aqui apenas para dedicar este lugar. Te agradecemos mais uma vez. A tua graça tornou isso possível. Nós te agradecemos. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos por terem vindo. Vejo muitos pastores. Deus abençoe vocês. Estamos orados com a presença de vocês e, como o bispo Ed disse, vamos reconhecer todos os presentes. Assim terminar poucos minutos. Alô? Algo está acontecendo, né? Isaías 40, versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, o meu povo. Foi exatamente isso que Ida estava cantando com grande emoção. Diz o seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, falai com ternura e compaixão ao coração de Jerusalém, e clamai a ela com uma voz clara e forte que o seu árduo combate e a sua longa luta já terminaram, e que a sua iniquidade, todos os seus pecados e transgressões, foi completamente perdoada, pois ela recebeu da mão generosa do Senhor, em dobro e com abundância, por todos os seus muitos pecados e falhas. Então, há um tempo precioso em que Deus fala ao seu coração, e esse tempo é exatamente quando a sua luta já terminou por completo, finalmente. Portanto, existe uma batalha para a qual somos todos chamados. Somos chamados para lutar e somos chamados para guerrear contra o inimigo. Então, Bispo Ed, muito bem. Estou falando ao seu coração. Sua batalha foi cumprida ao se mudar para cá e construir uma igreja para Deus. Você merece um milagre e você vai recebê-lo. Amém. Parabéns e parabéns a todos que te ajudaram. Então, eu acredito que a obra de Deus se resume a apenas duas coisas: construir igrejas e ganhar almas. E não importa quantas saladas molhadas estejam circulando hoje em dia, quando eu digo salada molhada, é aquela mistura de palavras, palavras que são importantes, eles chamam de salada molhada. Na psiquiatria, temos um sintoma chamado salada molhada. E não importa as saladas molhadas e as discussões superficiais que estão por aí hoje, permeando os debates sobre os complexos e dinâmicos negócios, o volátil e imprevisível mercado financeiro, a intrincada e muitas vezes controversa política global, a sofisticada e desafiadora engenharia financeira e muitos outros campos relevantes e interconectados, não é mesmo? Securitização de ganhos futuros, RED, todas essas complexas e outras palavras. ILP com um break time igual em 0,5S e GT com uma obra de Deus é uma só. Eu certamente edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus nos comissionou para construir a sua igreja. E a segunda parte disso, que veio um pouco depois, foi: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda e qualquer criatura, sem exceção. Pregue sobre Jesus, pregue o evangelho de Jesus Cristo. E não importa o tipo de mensagem que tenha vindo, seja de quem for, eu acredito agora, não importa o tipo de mensagem que estão trazendo sobre o mercado, eu nem sei o que é isso. Alguém uma vez me convidou, na verdade, há alguns anos. E ele disse que eu deveria ir pregar sobre o mercado, alguma coisa de mercado. Eu disse que não entendo o assunto. Eu não entendo o assunto, sabe? E realmente tive dificuldade para entender. Então, no final, eu disse para ele:
Olha, eu posso. Eu não sei sobre o que você me convidou. Eu não sei, então não posso pregar sobre isso. Eu tenho esses temas, eu prego. Eu não sei do que você está falando. Então eu prego a minha própria mensagem porque eu não entendo isso. O evangelho é que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer numa cruz por pessoas más. Agora, nós somos muito maus. Não importa o quão bom você pareça. Eu vejo alguns olhos me olhando agora, mas deixa eu te dizer, não importa o quão bom você seja, você é um pecador e uma pessoa má. Eu te digo, olha, você se lembra? Jesus conversava com seus discípulos e eles perguntaram em Lucas, capítulo 11, versículo 1, Senhor, ensina-nos a orar. Então, enquanto ele os ensinava a oração, ele disse, peçam que receberão, busquem e encontrarão. Então, voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes, vós, se sois maus, sabeis dar boas dádivas. Você vê? Sendo o quê? Mal. Então ele disse a João e a Pedro, vocês são realmente homens maus. Veja, perguntam sobre a oração. São maus. São maus. Querem orar. São maus. Sabem dar boas dádivas. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará ao Espírito Santo àqueles que lhe pedirem verdadeiramente. Então você pode ver que os seres humanos, mesmo realmente querendo ser apóstolos, são muito maus. E não importa quem sejamos, somos pecadores perversos e imediavelmente maus. Sim. Quando vou a cruzadas e faço essa pergunta, quantos de vocês já contaram uma mentira antes? Você também pode responder. Levante a mão, coloque a mão. Quantos já contaram cerca de 100 mentiras desde que você nasceu? Ok. Quantos já sentiram inveja antes? Abaixe a mão. Quantos já lutaram antes? Brigando por alguma coisa? Quantos ladrões roubaram? Todos os ladrões levantaram as mãos. Quantos já roubaram alguma coisa antes? Quantos já roubaram frango do ensopado da sua... Quantos já cometeram fornicação antes? Levantar a perna e a mão. Toda cidade que eu vou, faço essas 5 perguntas e recebo a mesma resposta que recebi aqui. Em todo lugar, todo mundo é igual em qualquer país. Malvadeza, maldade, pecado. E o que é isso? Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. Diz que Deus enviou Jesus em Mateus 1:21 para ser um salvador, para nos salvar dos nossos pecados. Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados, não de problemas financeiros. Esse não é o nosso problema. Nosso problema é o pecado. Sim. E ninguém, nenhum homem de Deus, nenhum pastor é mais sábio do que Jesus. Se Jesus veio para morrer na cruz e foi só isso que ele fez, você não pode insultá-lo deixando isso de lado e vindo ensinar princípios de vida, princípios de melhoria da economia ou empoderamento de quê? Eu nem sei do que você está falando. É porque você é ignorante. É por isso que você ensina todas essas coisas na igreja. É a sua ignorância. Você não estudou. Porque se você tivesse estudado, teria aprendido tantas coisas que saberia que não se ensina isso na igreja. Se eu me levantar agora e te ensinar psiquiatria, assunto importante, pois muita gente tem problemas mentais na igreja e nos casamentos. Sim,
você começa a perceber que é um assunto muito importante. Mas nós não ensinamos psiquiatria na igreja. Ensinamos isso na faculdade de medicina. Aqui ensinamos a cruz de Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo, e que Jesus morreu na cruz por você. Por isso você fala de dinheiro, discursos motivacionais, empoderamento, mercado de trabalho e baboseira. Isso não tem lugar na igreja. Assim como física não tem lugar na igreja. E química não deve ser ensinada na igreja, mesmo que seja verdade. É verdade, mas não é para a igreja. Sim, você não estudou. É por isso. Deixe-me falar sobre transtornos psicológicos, transtornos de personalidade. Deixe-me falar sobre esquizofrenia. E veja, um pastor se levantou, a esposa foi trabalhar e ele pegou as crianças em um apartamento em Londres, 3 crianças, no 40º andar, abriu a janela e jogou as crianças para fora. Estou falando do pastor carismático. As pessoas têm problemas. Deixe-me entrar no assunto da esquizofrenia. Posso iniciar? Esquizofrenia, delírios. Anotem. Vamos deixar Mateus de lado e falar sobre esquizofrenia. Você não tem educação. É por isso que você está dizendo na igreja: eu não trago química, física, biologia, clínica médica, cirurgia para dentro da igreja. Você enganou a igreja. Quando você tem igrejas grandes dizendo essas coisas, parece certo. Eles mencionam temas que são tão poderosos. Mas na psiquiatria, temos um sintoma na esquizofrenia chamado salada de palavras. A pessoa fala um monte de palavras difíceis para tentar dizer, ok, 1, 2, 3, é importante. Engenharia, finanças, certo? Psiquiatria, medicina, certo? Subam, mercado. Você mencionou que se casaram e isso não significa nada. Isso se chama salada molhada e é um sintoma de loucura. Sim, estou ensinando isso na igreja e posso continuar ensinando sintomas psicóticos importantes na igreja. Muitos problemas são psiquiátricos. Alguns são casados com pacientes. Sim, alguns são casados com pacientes, sabem? Sim. Porque na psiquiatria diagnosticamos conversando. Conversamos, ouvimos, é doença. Então estou te dizendo que o principal ainda é o principal. O principal é o principal. Isso não mudou. Eu não sei quem você é, mas é o principal. Construa a igreja. Pegue o evangelho de Jesus Cristo. Isso nunca vai mudar. Ao chegar ao céu, vemos muitas coisas. Sim. Então edificarei minha igreja e irei pelo mundo pregando o evangelho. Esse é o nosso trabalho e é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui porque esta é apenas uma das muitas igrejas que temos que construir, de fato. Temos que construir muitas igrejas. Ouça, quando Idanhosa morreu alguns anos atrás, pensei comigo mesmo, a Nigéria mudou. E percebi, sei que está mais perverso do que quando ele veio. Desde que comecei a pregar, Gana se tornou mais maligna. Sim. Há mais maldade em Gana do que havia há 20 anos. Quantos concordam comigo? Sim. Então, por que você acha que já terminamos o trabalho? Porque tem várias igrejas por aí. Veja bem, você realmente está enganado. Veja, o motivo pelo qual você está muito enganado é por causa de 3 condições claras e específicas que são encontradas em pregadores enganados.
Por favor, abram suas Bíblias comigo, se puderem, no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, e vamos nos concentrar especificamente no versículo 8. Esta passagem é muito importante para a nossa compreensão de hoje. Diz assim: se estas coisas estiverem verdadeiramente presentes em vós e abundarem ricamente e abundante, elas farão com que vocês não sejam de forma alguma nem estéreis nem infrutíferos no conhecimento pleno em sua totalidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estéreis ou infrutíferos. Não no conhecimento de medicina ou no conhecimento de economia, mas no conhecimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem de 33 anos, morreu numa cruz por todo o mundo. Ou acreditamos nisso ou não, Jesus é a resposta para o mundo de hoje. A igreja em que nasci, Calvary Road. Vejo o pastor Fitz aqui e Beth, minha mãe, e Betel e a pastora Inla, aquele grupo com as músicas que cantamos e as coisas em que acreditamos. Jesus é a resposta para o mundo de hoje. Lá aprendi cristianismo na Calvary Road. Sou um produto da Calvary Road e da Scripture Union. Sim, esse é o meu grupo. Se aprendemos Jesus Cristo é a resposta para o mundo de hoje. Ouvi essa música no Centro de Artes. Alguém cantou. Eu não sei quem cantou. Lindo. E eu canto em toda cruzada. Eu digo, canta. Jesus é a resposta em Uganda, na Zâmbia, na Tanzânia, em Dar es Salaam, no Malawi, na África do Sul, sempre. Jesus é a resposta antes de eu pregar. Jesus é a resposta para o mundo de hoje. Ele é a resposta para o mundo. No conhecimento de Jesus Cristo, pode ser estéril e infrutífero. Não estou falando de medicina ou economia. Versículo 9. Por que as pessoas se tornam estéreis e infrutíferas? 3 problemas, versículo 9. Diz que aquele que laqueou essas coisas é cego. Temos muitas pessoas cegas. Número 2, eles não conseguem enxergar longe. E número 3, eles se esqueceram de que foram purificados dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Quando você assiste pessoas pregando, vê esses 3 problemas. 1, não enxerga longe. Gana é cristã, viaja. Olha, eu fui para uma cruzada. Estávamos dirigindo entre Ijuá e atravessando para oeste Quintampo. E então seguimos para o norte. Quero dizer, você sabe, nossos irmãos, um após o outro, seus salões caem em adoração. Nenhuma igreja em toda a estrada, mas a única igreja era pentecostal. Graças a Deus pela pentecostal, sim, carismática. Com a nossa boca grande, não se acha em lugar nenhum. Assim, com nossas bocas grandes, não se acha em lugar nenhum. Você diz que somos um país cristão. Então você não sabe. Você não enxerga longe. Você para de evangelizar. Você só vê a tiaca. Acra é como nossos líderes. Você dirige mais estrada e diz que Acra é desenvolvida. Acra é legal. Você pega um avião que pousa durante o dia e senta perto da janela, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Escolha a direita ou a esquerda, mas certifique-se de estar perto da janela. Qualquer avião que chega chora à tarde ou de manhã e você abre os olhos, não dorme. Olha pela janela e vê areia marrom. Acra é como Salaga. Não há estradas em Acra. Sim. Se você marcasse os líderes, daria notas baixas. Daria nota baixa.
Sim, só que você não é. Você não quer. Eles só querem que a gente dê nota máxima para eles. Se você dar nota máxima para eles, vai ser muito Bronson. 62 anos administrando assuntos. Olha, em Bronson só tem uma estrada principal asfaltada. É porque eles não enxergam longe. É por isso que o país inteiro está em depressão. Sabe, eu já viajei para todos os países da África Ocidental. Ano passado estive em Bandai e nunca vi tanta pobreza, privação e abandono como vi em Taar, Bandai, Tataai, Zavzubu, Indi. Ah, você nunca foi lá. Você não enxerga longe. É só um lamento, tá vendo? É por isso que você acha que algo foi conquistado. É por isso que você para de construir igrejas. Você não enxerga longe. Você é míope. Olha para você mesmo na Bíblia. Você não consegue enxergar longe. É isso que está errado. É por isso que as pessoas param de construir igrejas e começam a se elogiar. Se estivéssemos sentados em Shema agora, olha só, de Colema até aqui são pastores que não enxergam longe. Eu te digo, ocupando os púlpitos e igrejas importantes. Hoje você não enxerga o motivo. Por isso está aí se elogiando. Mande alguém sair e você vai ver. Saia de Gana. Gana é o país mais cristão. Dê um passo para fora e você vai ver. Estávamos dirigindo no norte do Benin, Paracu, de Socorro no Tobo, em Paracu. Ao chegar na cidade, disseram: não parem aqui. Não parem aqui. Esse lugar não quer cristãos. Não tem nada de cristão aqui. Se você tentar até mesmo parar sua caravana aqui, você vai ver o que acontece. Passe direto e vá embora. Você está aqui se elogiando. É por isso que você pensa diferente. Até eu não fico impressionado com essas igrejas. São bonitas, mas não é nada. Não é nada no grande esquema. Eu não conheço alguém que não consegue enxergar na terceira fileira. Ele não consegue enxergar. Pessoas assim têm que sentar na frente da sala de aula, porque quando ficam lá atrás, nem conseguem ver o quadro negro. Sim, eles podem. Eles estão lá no fundo e nem veem o professor. Muitas vezes as pessoas fizeram milagres. Meus olhos se abriram. Eu estava sentado no fundo. Não consigo enxergar. Então tenho que sentar. No caso contrário, eu posso. Veja o quadro negro. Não vemos muito longe. Número 2. Somos esquecidos do sangue de Jesus. É por isso que você tem pastores pregando sobre o mercado. Eu chamo isso de bobagem e empoderamento de bobagem. E o sangue de Jesus? O sangue de Jesus. Não, não é relevante. Eu ouço um grande homem de Deus falando. Ele disse, eu não falo dessa religião de sangue. Sim, ele disse, eu não falo dessa religião de sangue. Então alguém lhe pediu uma entrevista. Mas e Jesus Cristo? E eu decidi que não saberei nada sobre vocês, exceto Jesus Cristo e sua crucificação. Eu disse que esse é apenas um versículo da Bíblia. Existem outras coisas que são igualmente importantes. Ele morreu em um lugar imundo. Sim. Ele morreu em um lugar imundo. Sim. Eu não aceito essa sua religião do sangue. O que é isso? Olha só, ele diz que eles esqueceram que fomos lavados dos nossos pecados antigos pelo sangue de Jesus. Esse é o termo que importa. Você não foi à escola. Mudou a pregação para outros assuntos. Se fosse para a escola, seria estudante de arte. Por isso, não significância. Eu te digo, se você tivesse escolas de dança, você não faria isso. Você não estaria pregando desse jeito. Chegando. Sim. São os estudantes de arte que estão tentando trazer seus tópicos de economia, bancos e tudo isso para a salada de trabalho na igreja. Você criou palavras. É verdade. Você esqueceu a cruz. Ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que este. Que um homem deve dar a sua vida por um amigo. Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Deus provou seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Este é o... Você esqueceu tudo isso. É assim que fomos salvos. Para mim, quando ouço essas coisas meio sem sentido, eu não devo isso ao governo. Construir lixões, barragens, delegacias, escolas, orfanatos, água. Não é porque vão para outros lugares do mundo construir poços artesianos? Eu já construí mais poços artesianos do que aqueles que usam isso como lição. Eu construí mais poços artesianos a ponto de mudar até um distrito inteiro. Sim. Sim. Minha missão não é ir pelo mundo construindo orfanatos. Embora tenhamos construído o maior orfanato de Gana, esse não é o meu trabalho. Este não é o meu trabalho. Isso é o amor de Deus. É o amor de Deus. Mas o meu trabalho é falar sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Mateus 1:21. Mateus 1:21, que Deus enviou Jesus. Mateus 1, para salvar o povo dos pecados. Não dos líderes políticos, problemas econômicos, mas dos pecados. Esse é o significado de Josué e Anua, Salvador. E Salvador do quê? Salvador do quê? Quando Howling veio, ele era chamado de JJ Júnior, Jesus, dizendo que vinha para salvar, mas não dos pecados. Ele veio para salvar das dificuldades econômicas. Se estamos salvos, estamos aqui. Nós não sabemos se estamos salvos. Você está salvo? Três problemas. 2 Pedro 1:9. Nós fomos esquecidos. Número 1. Número 2. Você não consegue enxergar longe. Você só está vendo um choro. Nunca critique a Igreja Católica ou vocês aí. Eu não quero dizer nada. Nunca dê sua opinião sobre qualquer igreja. Você vai para o norte. Você vai ver um bispo católico que fala italiano. Ele está lá. Enquanto você está aqui falando coisas, você fala pi. Você não está lá. Alguém fala italiano, ele está lá. Quando fomos para Ruanda, Burundi, todos esses países, você vê pessoas brancas católicos, eles estão lá. Onde africanos não vão para pregar. Vá para Burundi. Você vê as colinas de Burundi, cidade após cidade após cidade. Não há nenhuma igreja. Vá para Guiné. Eu tive a conferência mais rápida. Havia 3 bancos com 2 pessoas sentadas em cada um. A cidade inteira não tem igreja. Essas 2 pessoas vieram para a conferência. Não tem igreja lá. O calor. Eu estive em Jecu. Eu estive em Kizidubu. Eu estive em Mamu. Você conhece Mamu? Você diz que não enxerga longe. Você conhece Inseriorei? Eu estive lá. Eu dormi mal à noite no meu carro porque não tinha onde dormir. Eu estive em Teia. Você nunca esteve lá. Isso. Não tem igreja. Abaixe a cabeça. Enquanto batemos palmas e nos elogiamos, não enxergamos longe. Sim. Aquele que não tem essas coisas é cego. Eles não conseguem enxergar longe. E ele esqueceu e está cego. Cego significa que você não consegue ver nada? Você não consegue ver o céu ou a eternidade. Céu e inferno não são pregados. Lázaro e o homem rico. Quando Lázaro, o homem rico, foi para o inferno, preciso de água. E ele disse: Mãe de Lázaro, como evangelista para meus irmãos. Tenho 5 irmãos, assim como eu. E Abraão disse não. Ele disse que eles deveriam ouvir os profetas. Eles deveriam ouvir os profetas. Os 5 irmãos em Lucas 16, os 5 irmãos deveriam ouvir os profetas. E eles não virão para cá. O que os profetas estão pregando hoje? Profeta de verdade fala sobre céu e inferno. A não ser que eu esteja lendo uma Bíblia diferente. Abraão disse:
Eles têm Moisés e os profetas. Deixe-os ouvi-los. Os verdadeiros profetas falam sobre o céu e o inferno. Caso contrário, questiono sua profecia. Os verdadeiros profetas falam sobre o céu e o inferno. Esta é a verdadeira profecia. Quanto ao inferno que está chegando, o céu está chegando. Você irá para o inferno se não entregar sua vida a Jesus. Então, queridos amigos, este é um pastor e cristão. Você não consegue ver nada. Você não vê um pastor pregando sobre o meu céu, inferno. Por quê? É porque caímos muito. E é por isso que nos tornamos estéreis e infrutíferos. 2 Pedro 1 junta 2 Pedro 1, 8 e 9. Se você sabe como fazer isso, você está olhando as escrituras? Lindo. Se estas coisas estiverem realmente em você e abundarem, elas farão com que você não seja estéril, infrutífero no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê, mas aquele que não tem essas coisas, veja, é isso que você não tem. O que te faz frutífero, impente, e não estéril? Primeiro, não consegue enxergar longe. Segundo, é cego. E terceiro, esqueceu a base real e verdadeira da salvação, que é que ele foi purificado. Purificado por quê? Pelo sangue de Jesus. É isso que causa a esterilidade na igreja, esses três problemas. E hoje as pessoas que pregam isso parecem extremistas. Você parece zeloso, parece desafiar o evangelismo todo dia. Alma, alma, almas, por que nos deixar? Deixe-nos descansar. Uau! A América costumava enviar seus missionários. Cheia de assembleias de Deus, missão qualquer. Eles venderam sua sede. As missões. América eles venderam. Eles venderam na Austrália. Eles venderam tudo. Acabou. Poucas pessoas pregam. Sabe como é? Um dia eu preguei na África do Sul e estávamos tomando café da manhã. No dia seguinte, conheci uma senhora. Ela estava com o marido, que tem uma igreja grande no Zimbábue. E eu disse, como vai você? Você está bem? Espero que esteja gostando da conferência. Eu vi. Ela disse, eu esqueci. Como é a pregação deles? Ela disse, você é um pregador à moda antiga. O que é um pregador à moda antiga? Ela me disse, eu não achava que o seu tipo de pregação ainda existia. Ele disse que essa é a pregação. Eu sei. Eu pensei que não existia mais ninguém que pregasse esse tipo de coisa hoje em dia. Aí eu perguntei, você conseguiu? Você foi abençoada? Ela disse que chegou às 8 e ficou até às 9. Eu fiquei por 13 horas. Eu sentei lá por 13 horas enquanto você pregava. Só isso já deveria te mostrar se eu estava recebendo ou se eu estava gostando. Ela disse, eu achei que esse tipo de pregação que você faz já tinham parado de pregar. Esse é o tipo de pregação que eu ouvia na Calvary Road. Eu estava na Calvary Road no dia em que o pastor Kofi e o Pedu vieram nos ensinar uma música. Ele disse, eu tenho uma música nova. Ok, que música é essa? Tome sua cruz, siga-me. Nele disse a si mesmo, siga-me. Eu estava lá. Ele disse, toque isso, você toca assim, você toca aqui, você toca como, você toca assim, isso aqui. Essa é uma música. A gente canta ela. Tome sua cruz e siga-me. Ninguém tem maior amor do que este, dar a vida por alguém. Almas estão partindo para a eternidade. Almas estão partindo conforme os dias passam, almas partirão conforme os dias forem passando. Quantos realmente morrerão em Cristo? Essas são as músicas que eu aprendi quando criança. Hoje você os ouve dizer, Jesus, ajude-me, Senhor, abençoe-me. 1, 2, 3, 4. Y trabalha salada na música. Glória
Poder incrível, Senhor e aleluia. 1, 2, 3. Estéreo. A igreja é estéreo e infrutífera. Leis pragas. Leis pragas. Então não se elogie muito rápido. Não é hora de se elogiar. Por quê? Porque você está aqui. Quando você estava vindo daqui, você viu o quão longa é a estrada. Você viu a estrada e as pessoas que estão em Aca, mais, milhares a mais. A quais igrejas eles vão? Eles não vão à igreja. Milhares de pessoas. Precisamos de 1000 igrejas, não só uma. Em algum canto. 55 anos. Quantos anos faltam para você chegar aos 70? Falta pouco e o seu trabalho está acabado. Você não fez muita coisa. Eu não acredito em construir só uma igreja. Na Bíblia, você nunca vê uma igreja só. Você sempre vê uma série de igrejas. Jesus entra no meio de 7 igrejas. Você nunca o vê em uma igreja. Você sempre diz, e eu escrevo para as igrejas que estão na Galácia. Eu escrevo para as igrejas que estão nas Filipinas, as igrejas que estão em Onunca. Nunca é uma igreja. Deve ser sempre uma série de igrejas. Uma série de igrejas. Eu vi Jesus entrar no meio de 7 igrejas. Gênesis 28, em conclusão, finalmente. Isaac chamou Jacó de muito formoso. Agora, o que quer que tenha sido dito a Jacó, quantos sabem que se aplica a nós? Amon. Porque em Romanos capítulo 2, versículo 28, diz em Romanos 2, 28, não há judeu que o é exteriormente. Minha circunstância, aquilo que é exterior na carne. Versículo 29, mas ele é judeu, o que o é interiormente. Então vocês são judeus. Vocês entenderam que são judeus. Ele disse que é aquele que o é interiormente. A circuncisão é do coração, no espírito e não na letra. Assim como a embaixada de Israel engana, eles deveriam tomar conhecimento de nós. Nós também estamos aqui. Nós fazemos parte da nação de Israel. Aleluia. Então, tudo que foi dito a Jacó está sendo dito a você hoje. Eu disse, tudo que foi dito a Jacó está sendo dito a você hoje. Isaac chamou Jacó, abençoou e ordenou-lhe, dizendo, não tomarás esposa das filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma para ti uma esposa de lá das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Irmão, agora a sua bênção verdadeiramente começa, evitando a Eva, uma força poderosa que vai mudar completamente a sua vida para sempre. Veja, Deus havia criado Adão e Adão dominava todo mundo. Adão estava fluindo no ministério. Deus o havia enviado. Então Eva veio, eles se casaram. Então surgiu algo novo que não existia antes. E ao longo de toda a história do ministério, sempre. Você tem as muitas distrações e desvios que podem acontecer por causa do casamento. Sim. Você disse que algo está indo em linha reta. Está indo em linha reta e está indo rápido. Aí vem o casamento com Eva. Então percebi que aquilo que estava indo reto começou a virar para cá, para lá. Às vezes você vê o barco. Se você está do lado de fora, vê o barco indo para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. É que o capitão está tentando manter o rumo.
Sim. Uma coisa simples que era para ir em linha reta, não vai. Pressão da direita, esquerda, para cima, para baixo. O avião da Japan Airlines, antes de bater na montanha, a cauda soltou. Por uma hora, o avião ficou indo, subindo reto. Ia direto para baixo, subia para a esquerda. Se você se interessa por acidentes de avião, assistir. Você pode procurar no Google e assistir. No Japão, eles tiveram tempo suficiente para escrever cartas no avião antes de caírem. Mas aqueles que estavam assistindo pelo radar não sabiam o que o avião estava fazendo porque o controle tinha sido adulterado. Eles não conseguiam controlar. É assim que algumas vidas são. Você já não consegue mais ver para onde está indo. Um casamento em que você trouxe alguém para a cabine para vir se juntar a você. Seu chamado mudou e o ministério já não está mais claramente seguindo uma direção específica. Você está me olhando porque não entende a pregação. Então, a primeira parte da bênção foi: vai e não escolha uma dessas mulheres. Vai e escolha uma dessas aqui. Essas aqui não são boas. Escolha essa aqui. Nem todas as mulheres são iguais. Mulheres, eu disse que nem todas as mulheres são iguais. Eu sei das coisas. Sim, um dia, um menino de 11 anos disse para a mãe: mamãe, você acha que eu não sei das coisas? Eu sei das coisas. Com 11 anos ele já dizia: mas eu sei das coisas. Vai e escolha uma esposa daquele lugar. Versículo 3: e que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Você está recebendo essa bênção? Sim. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutífero. Que Deus te abençoe hoje e que Ele te faça fortificado. Agora veja, está escrito, e multiplica V. Então, Bispo Ed, a partir de agora, essa é a comissão para multiplicar V, entendeu? O vezes 10, o vezes 1, 12. O vezes 20. Quando isso acontece, depois vem para que sejas uma multidão de pessoas. É por isso que eu consagro discos. Porque o vezes 10, entendeu, me transforma em uma multidão de pessoas. Então, onde você tem apenas um homem de Deus poderoso, não é muita coisa. Ele diz: e o Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, para que o Senhor ainda multiplique-o. Multiplique-o vezes 10. Então, se eu conseguir 12 bispos Ed, então eu vou me tornar uma grande multidão. Sim. Multiplique você? Sim, sim. Então, você multiplica. Espero que você esteja entendendo. Multiplique. Você multiplica mais de você. Chega o momento em que é você que precisa ser multiplicado e multiplicar mais de você. Quanto mais do multiplique o V, multiplique mais de você. Como você é. Você vê como você é? Como você é eficaz? O que você é capaz de fazer vezes 10 de você, humanos, para que você possa se tornar uma multidão de pessoas. Então, que você veja, eu gostaria de ser multiplicado por 100. Sim. Aleluia. E eu oro por você para que você seja mais você como pessoa. Veja, eu sei. Às vezes digo ao meu pastor: pastores tentam fazer, quero ministrar. Passei dessa fase.
não quero ministrar. Eu quero multiplicar. Eu quero mais pessoas como eu que pregam, que podem multiplicar. Eles também pregam e constroem igrejas. Eles também podem treinar pessoas. Eles também podem conduzir acampamentos, também podem comissionar, também podem ordenar. Eu quero mais. Eu não quero fazer bem nesse sentido. Eu estou fazendo algo, sim, mas eu vou multiplicar o sim vezes você vezes 7. Então, a partir de hoje, não tente apenas se apresentar ou tentar fazer bem como eu preguei bem ou ministrei bem. Quer dizer, seria uma pregação. Na verdade, não é bem assim. O Senhor te multiplicou para que te tornasses uma multidão de povos. Versículo 4. E te dê a bênção de Abraão. Veja, e Daúza cantou a música na primeira vez que fui. As bênçãos de Abraão são minhas, as de Abraão. Que Deus te dê a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é uma bênção específica. Ele disse: qual é essa bênção? Para que você herde a terra onde você é estrangeiro, para que o país e a nação onde você nasceu e até onde você é estrangeiro, você realmente possua essa terra. Você possui a terra para Jesus. A bênção de Abraão é herdar uma nação inteira onde você é estrangeiro. Você nasce como ninguém, como nada, nem sequer aceito, nem sequer desejado. Mas você herda toda a terra. Essa é a bênção de Abraão. E essa é a bênção que Isaac declarou sobre seu filho Jacó depois de dizer para ele: não queise aqui, vá para lá e queise lá. E que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, te abençoe e te faça frutificar e multiplicar para que você se torne uma multidão de povos. E que o Senhor te conceda a bênção de Abraão, a qual ele irá possuir. E você sabe, você está possuindo a terra. Eu disse, você está possuindo a terra onde Deus não é um estrangeiro. Você não é nada. Mas você vai possuir a terra. E eu acredito que o básico é que nós vamos possuir. Estamos possuindo Gana e estamos possuindo a Judéia. Sabe, outro dia o Espírito Santo falou comigo que você não fez bem, de forma alguma. Você não esteve na Judéia. Eu disse que não estive em Jubá. O que você quer dizer? Ele disse, Yukobo, Paiam, Atacami, Socorro e Cara. Eu estava sentado em Gana. Eles não dizem para ir a Jerusalém. E a Judéia? Togo e Benin realmente não são países pequenos. Ele é um judeu. E quanto ao Paracu, Cotonou, a Boncavi e eles? E quanto ao Ivo e a nossa judia? Você está sentado em Gana elogiando a si mesmo. Eu não entendo isso de jeito nenhum. E a Judéia? Não é a Judéia. E aí? O que realmente acontece com o Bervo e onde exatamente ele está localizado, afinal? Não, 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 não. Nós fomos lá. Belo, Liomini, Buaque e Ansucru Y Bodu. Não é a judia. Espere, você vê seu julgamento. Eu lhes digo, vocês não sabem. Não somos. Somos níopes. É por isso que não conseguimos ver. E quanto a Boquina? Não é a nossa judia? Estão nos aplaudindo a nós mesmos em Gana. As duas principais cidades de Burkina. Onde estamos? Vagadubu, Bobo de Lau. Não estamos em lugar nenhum e estamos batendo palmas. Ah, você é um homem de Deus. Homem de Deus. Oh, glória a Deus. Agradeça a Deus pela sua vida e sei que Deus está realmente usando você. E você também está recebendo elogios tolos. O Senhor te dê a bênção de Abraão. A nação na qual somos estrangeiros, nós a possuiremos. Bispos, eu profetizo. Você vê as nações. O Senhor nos dá a bênção de Abraão, de possuir nações, de construir mega-igrejas nesses países. Pela graça de Deus.
E você viverá ver isso acontecer prática. Multiplique. Que você cresça. Levante e agradeça sobre a sua vida para o Pai. Obrigado por esta bênção em nome de Jesus. Camor Paaba Mantoboadasta. Em nome de Jesus nós oramos. Agradecemos-te, Senhor, fizeste lindo. Somos gratos em nome de Jesus. Pomota salana, curobre panaia, parandali, baba mendi, tito caparali, mart, bazato, manacadala, bandala, ola, manda, mindoro, mona, chantalababa. Obrigado, Pai, por esta bênção. Levantem a mão todos. Pai, que as bênçãos que foram proferidas sobre Jacó repousem sobre todos aqui. Multiplique-mo. Faz-nos uma multidão poderosa, segundo a tua palavra. Dá-nos a bênção de Abraão para vermos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ao te agradecermos, ao dedicarmos esta igreja e ao te louvarmos pelo que fizeste, estamos felizes e gratos por você ter nos trazido até aqui. Mas, Senhor, não estamos nos louvando, não é nada. Ajuda-nos a enxergar longe e a não sermos cegos. Ajuda-nos a não sermos cegos, a não esquecermos como viemos a te conhecer. Obrigado pelo sangue de Jesus. Ele nunca perderá seu poder, não importa quem ignore o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o sangue de Jesus, pelo qual somos salvos e pelo qual somos libertos dos nossos pecados. Te agradecemos em nome de Jesus e todos disseram amém. Sim. Ok, bem, vamos dedicar à igreja. Nossa dedicação é uma oração. Estenda suas mãos em direção a este edifício. Pai, obrigado por este edifício. É melhor você se juntar a mim, por favor. Obrigado por este edifício e por nos ter levado tão longe. Somos muito gratos. E neste momento, nós agora realmente apenas ungimos completamente este edifício com o óleo e a graça de Deus. Que seja um edifício ungido e um edifício abençoado. Nós abençoamos esta terra, nós abençoamos esta igreja e dizemos, agora está abençoada. Todo mundo que vier aqui será declarado frutífero. Todos que vierem voltarão novamente, e quando vierem, virão com mais pessoas. A cura do Senhor estará aqui, a graça do Senhor estará aqui. Muitos serão salvos aqui. Dedicamos este lugar para a salvação, para o sangue de Jesus, para a cura das vidas das pessoas, para a cura dos corações quebrantados. Dedicamos este lugar para o falar em línguas. Dedicamos este lugar para os dons do Espírito. Dedicamos este lugar ao mover e ao conselho do Espírito. Dedicamos ao treinamento de pastores, ao treinamento de líderes, ao envio de missionários. Dedicamos esta igreja à multiplicação em mais igrejas. Mais igrejas, Senhor, mais igrejas. Dedicamos este lugar para que seja um centro de excelência, um centro de bênçãos, um centro de cura, um centro onde o sangue de Jesus será falado e ministrado até os confins do mundo. Nós te agradecemos, Pai. Que os anjos ascendam com nossas orações em sua presença, e que venham os anjos descer neste lugar com respostas às nossas orações. Em nome de Jesus Cristo, agora deixe cada pessoa amaldiçoada ou olho maligno, que olhar para este prédio fique cego hoje. Em nome de Jesus Cristo, nenhuma praga chegará à nossa morada, nenhum mal chegará perto deste lugar. Agora é um solo sagrado. Declaramos o Cábes como solo sagrado.
Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E todos gritaram amém. Aleluia. Grito de louvor, Senhor. Levantem as mãos. Pai, obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado pelo começo. E obrigado porque aquele que começou a boa obra certamente a levará a um final perfeito. Tudo que foi iniciado leva até uma conclusão maravilhosa. Que não reste nada de tudo aquilo que o Senhor nos ordenou cumprir e obedecer. Agradecemos por essa bênção em nome de Jesus. Todos disseram amém. Deus abençoe você. Podem se sentar.